meu bom pastor e meu Senhor, com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. Senhor, com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, ando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso e fiel, aleluia, Jesus. Vamos louvar o 46? Deus santo, aleluia, Jesus. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, formados já os negros batalhões do grande usurpador. Bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem
bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração, fraco se mostrar, saberá que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. O seu pendão firme sempre até morrer, pois sejamos todos e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. O seu pendão firme sempre até morrer. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor mais uma vez aos irmãos que vão nos acompanhando aí dentro da casa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Já estamos iniciando mais um livro, graças a Deus. Vamos iniciar agora a leitura do livro de Juízes. Quer vir fazer a leitura, irmã Luzinete? Quer vir ler? Quer vir fazer a leitura para a gente? Livro de Juízes, capítulo 1. Logo após a Mari também prepara um hino. A gente já vai também louvar o Senhor e tirar dízimo e as ofertas para a casa do nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo 1. Pode ler todo o capítulo, tá? Pode ler tudo, tá? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma imensa alegria por estar aqui na casa do Senhor, né? E eu me alegro muito por estar na casa dele. Então, como lá onde eu estou está tendo só live, então eu estou sentindo falta de estar na presença dele, né? Então daí eu dou uma fugidinha para cá, porque eu sei que o Senhor aqui está também conosco, amém? Juízes o quê? 1. Então os irmãos abram aí sua Bíblia em Juízes 1, né? Amém? E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por
sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu nas suas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque e 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos, polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque 70 reis, com os dedos, polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram a fio da espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a peleja contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axá por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axá por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E a ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Queneu, do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arabe, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Ormã. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, e porém não expeliu aos moradores do vale, portanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje.
E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade, Luz. E viram os espiãs um homem que saiu da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus, edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Betseã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dorcom, os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expediu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Geser. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Geser. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalon. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Aser expeliu os moradores de Acon, nem os moradores de Sidom, nem a Alabe, nem a Quizebe, nem Eubá, nem a Feca, nem Reobe. Porém os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bete-Semes, nem os moradores de Bete-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate, e apertaram os amorreu aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem o deixaram descer ao vale. Também os amorreu quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saialabim. Porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributário. E foi o tempo dos amorreu, desde a subida de Acrabim, e desde a penha, e dali para cima. Amém? Eu agradeço por a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar, queridos. Nós louvamos a Deus por mais uma porção da sua santa e bendita palavra. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos consagrar neste momento nossos dízimos, as nossas ofertas. Aí na sequência, a irmã Mari louva o Senhor, e nós já vamos entrar na ministração da palavra desta noite. Pai amado e Deus bondoso, mais uma vez nos achegamos à tua santa presença e queremos consagrar a ti, ó Pai, o dízimo e a oferta que o teu servo e a tua serva, Pai, vai colocar na tua casa neste momento. Pai querido e Deus amado, nós só temos porque o Senhor tem nos dado.
Nós só podemos fazer isso, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. E por isso continua abençoando, Deus, o teu filho, a tua filha, a sua casa, seu lar, para que nada lhe falte, Pai, mas que a tua boa mão de multiplicação e de bênção possa continuar, Pai, derramando sobre a vida dos teus filhos. Recebe assim, ó Pai, a oferta e o dízimo na tua presença, assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor. Nossa irmã Mari vai adorar a Deus enquanto ela se achega para cá. Eu quero apenas lembrar os irmãos que amanhã então chegou o dia da nossa festa. Amanhã estaremos então comemorando os 79 anos da nossa igreja. Então todos os irmãos estejam lá, os irmãos saibam, lembre-se, né, que só poderá ir de carro. Então os irmãos que não têm carro, procure o seu irmão que tem vaga no carro para que você possa estar indo para lá. Tá bom? A partir das 17 horas. Chegue mais cedo, vê se consegue um bom lugar. Será a partir das 15 horas, os portões estarão abertos lá no campo de futebol da ADC Paraíba, tá bom, queridos? Então todos os irmãos estão convocados. Se você não puder ir, acompanhe pelas redes sociais, tá bom, da igreja, para que você possa estar ali também cultuando e adorando a Deus conosco, comemorando os 79 anos da nossa igreja. Mamari, vamos adorar a Deus e você vai entregando o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Som. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Deus. Glórias a ti, Senhor. Deus seja louvado. Igreja, eu vou louvar sem o pendrive, que não está dando certo ali, que ele falou que está lento. Mas a gente não vai deixar de adorar o Senhor por causa disso, né? Deus, estou aqui para sobreviver toda provação que eu atravessar. Sei que tudo é tua permissão para me ensinar. Oh, Deus, estou aqui para te adorar como servo Jó, que das cinzas te adorou. Ainda que tudo eu peca, nunca morrerá em mim o seu louvor. Senhor, te adorarei, tu és o meu Senhor. Nada vai calar o som do meu louvor. Surdo eu quero ser a voz do opressor. Provas me farão mais que vencedor. Provas me farão mais que vencedor. Deus, estou aqui para te adorar como servo Jó, que das cinzas te adorou. Ainda que tudo eu peca, nunca morrerá em mim o seu louvor. Senhor, te adorarei, tu és o meu Senhor.
nada vai calar o som do meu louvor. Surdo eu quero ser a voz do opressor. Provas me farão mais que vencedor. Provas me farão mais que vencedor. Provas me farão mais que vencedor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, fique de pé. Vamos receber com alegria o pastor Paulo, que mais uma vez nos honra com a sua presença aqui. Gentilmente, ele nos atende toda sexta-feira, está aqui conosco, né? Que nós podemos desfrutar do seu conhecimento aqui todas as sextas. Por gentileza, dentro da sua mão, em direção ao pastor Paulo, diga comigo: pastor Paulo, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor Paulo. Eu quero só ler aqui um versículo, queridos, da palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 10, e versículo de número 26. Aleluia. Dar aqui uma introdução no assunto que nós vamos compartilhar essa noite. Mateus 10, 26. Portanto, não tenho medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenho medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém, queridos? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Hoje nós temos como objetivo, por gentileza, pastor Paulo, de nós conversarmos aqui um pouquinho, né, todas as sextas-feiras. Os irmãos já estão acostumados, né, com a nossa meditação da palavra, no modelo um pouquinho diferente. Nós estivemos aqui falando 3 últimas sextas-feiras, né, pastor Paulo, sobre a grande tribulação, né? E hoje nós estaremos falando um pouquinho do inferno. E eu gostaria de introduzir esse assunto, pastor Paulo, perguntando, porque dá-se a impressão de que Jesus, quando ele veio também falar do reino, e aí o reino, né, parece que foi assim mais expandido e conhecido aos homens, parece que Jesus também veio falar do inferno. Que se o pastor puder comentar um pouquinho, que dá-se a impressão de que o Antigo Testamento não cita, né, muito essa questão do inferno, né, de se lançar a alma no inferno, das pessoas que têm por serem condenadas e irem para o inferno, né, dá-se a impressão disso. E eu fiz uma colinha aqui, pastor Paulo, rapidinho, só para os irmãos entenderem. Pode ser que alguma outra tradução dê alguma diferença, mas existem 22 versículos ou referências bíblicas do Novo Testamento que falam a respeito do inferno. 5 versículos eles citam no Novo Testamento, mais particularmente no livro de Apocalipse, o lago de fogo. E 4 versículos eles citam a segunda morte. Né? Essas referências. Então, pastor Paulo, dando introdução neste assunto, né? Porque existem também muitas pessoas, né? Tinha aí um padre muito famoso que ia na televisão que dizia que o inferno não existia. Não existe, né? Ele dizia para as pessoas que o inferno não existia, né? E aí, pastor Paulo, o inferno existe? As pessoas que não aceitam Cristo, existe um caminho de perdição?
vamos estar aí então discorrendo o que a Bíblia nos ensina a respeito deste assunto. Muito bom. Pastor Zaqueu, muito obrigado mais uma vez. A graça e a paz a todos. Os irmãos estão aqui presentes, os irmãos estão nos acompanhando online por essa transmissão. E eu estava aqui pensando, né, pastor? É só assunto tranquilo, né? Sai das pragas, sai das taças, para as trombetas, depois cai no inferno. Uma hora a gente chega no céu. Pode ficar tranquilo, até o final nós chegamos no céu. E muito bom estar aqui com os irmãos novamente, né? Estar de volta aqui com vocês nessa sexta-feira, para nós falarmos sobre o inferno. E eu queria, pastor Zaqueu, antes da gente introduzir esse assunto, eu queria fazer um comentário aqui com os irmãos, porque a Bíblia ela é um livro interpretativo. Então, principalmente em assuntos que não estão tão claros na Bíblia, não estão tão fáceis de interpretar, é nosso papel como estudantes, estudiosos e pessoas que procuram aprender o que a palavra de Deus diz. Nosso papel é ler e fazer a interpretação dos textos bíblicos. E quando a gente fala sobre escatologia, sobre mundo espiritual, quando a gente fala sobre vida pós-morte, eu sempre costumo dizer que nós vamos montar um quebra-cabeças. A gente tem vários textos espalhados na Bíblia, que a gente vai fazendo a montagem desses textos, a montagem dessas peças, para a gente tentar ter uma imagem clara ali. E é por causa dessas peças espalhadas e dessa interpretação que nós precisamos fazer, que existem tantas divergências, que existem interpretações diferentes. Porque se fosse uma coisa tão clara assim, não tinha divergência, todo mundo entendia tranquilamente. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala sobre vida pós-morte, eu e o pastor Zaqueu, a gente tem conversado, né, para a gente poder fazer esses estudos. Então, quando a gente vai para casa, ele vai me dar uma carona, quando vem ele passa em casa, me traz para cá. Então a gente vem conversando, a gente vem trocando informação. E quando a gente fala sobre vida pós-morte, eu e o pastor Zaqueu, a gente tem interpretações diferentes, né? A gente tem interpretações diferentes. E como eu disse, a Bíblia é um grande quebra-cabeças. Então a gente vai fazendo a montagem das peças e a gente vai montando para ter uma visão. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a humildade do pastor de vocês, a humildade que ele tem é demonstrada quando ele, mesmo sabendo que a minha interpretação é diferente daquilo que ele pensa, mesmo assim ele fala: não, pastor, vai lá e traz o estudo, vai lá e traz o ensino. E quando eu sou professor de teologia, quando a gente está dando aula no seminário, a gente precisa ter uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Quando a gente dá aula e ensina sobre um assunto, é falar assim: gente, tem essa interpretação, tem essa interpretação, tem essa interpretação, é mostrar todas as linhas de interpretação sobre aquele assunto e falar assim: olha, aquela que eu mais acredito é essa aqui. Essa aqui é a linha que eu mais acredito. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, a gente falou isso aqui acho que mês passado.
A gente fala assim, olha, existe uma interpretação que diz que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Existe uma outra linha de interpretação que diz que a igreja vai passar por um período da tribulação para depois ser arrebatada. E existe uma outra interpretação que diz que a igreja vai passar por toda a tribulação e só no final que ela vai ser salva. Mas aqui nós entendemos que a que mais se aproxima do texto bíblico, do conteúdo bíblico, é a de que a igreja vai ser poupada, ela vai ser levada da terra antes de começar a tribulação. Então nossa responsabilidade como ensinadores da palavra é mostrar todas as linhas de interpretação e deixar que a pessoa ela abrace e acredite naquela, né, que ela achar melhor. Então eu queria só fazer esse adendo e dizer para vocês, né, sobre a humildade do pastor Zaqueu, em mesmo sabendo que a gente tem interpretações diferentes a respeito desse assunto, ele nos convidar para vir aqui ministrar esse ensino. E claro, eu vou falar a minha linha, né, dentro da palavra, daquilo que eu acredito, e mostrando os argumentos dos textos bíblicos, né, e o pastor Zaqueu também vai ficar à vontade para, né, falar dentro da palavra aquilo que ele acredita. Como ele disse, o Antigo Testamento ele quase não nos dá alusão para uma vida pós-morte. O Antigo Testamento ele quase não tem menções sobre a vida após a morte, sobre o inferno, principalmente. O Antigo Testamento, tanto que os judeus entendiam que a vida terminava na morte, que a existência terminava na morte. E existe uma única no hebraico, que é a língua, o idioma em que o Antigo Testamento foi escrito, existe uma única palavra para falar sobre vida pós-morte. Essa palavra é Sheol. Sheol. Então Sheol é a palavra no hebraico que é usada na Bíblia para denominar vida pós-morte. Só que essa palavra Sheol, ela tanto pode se referir como sepultura, como sepulcro, cova, quanto pode se referir sobre habitação dos mortos. E aí eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 50. Só para dar um exemplo aqui, Gênesis capítulo 50. Versículo de número 7, que fala assim: e José, o 6 fala assim: e Faraó disse: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Verso 13 fala assim: pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, a Efron o Eteu, em frente de Manre. Então aqui no verso 13, essa palavra cova, sepultaram na cova, essa palavra é Sheol. Então se a gente fosse ler essa palavra aqui, cova, né,
sepultaram na cova. Se a gente fosse ler no hebraico, a gente ia ler ali onde está a palavra cova, a gente ia ler Sheol. E sepultaram no Sheol do campo de Macpela. Então Sheol aqui é interpretado por cova ou sepulcro, tá? Então lugar dos mortos. Lugar dos mortos é aonde? No sepulcro, certo? Agora abre em Salmo 9. Salmo 9, 17. Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A palavra que está traduzida por inferno ali é Sheol também. Igual, é a mesma palavra que está lá em Gênesis 50, 13. Agora, por que lá está traduzido por cova e aqui Sheol está traduzido por inferno? Porque quando nós olhamos o contexto que está envolvido a palavra, nós entendemos o seguinte: os ímpios serão lançados no Sheol. Agora, só os ímpios vão ser lançados no sepulcro? Não. Só os ímpios é que vão ser lançados na cova? Não. Mas só os ímpios serão lançados no inferno. Então, para a gente entender no Antigo Testamento o conceito de Sheol, nós precisamos entender o contexto em que essa palavra está inserida. O contexto em que Sheol está inserido. Ali o contexto diz: os ímpios serão lançados no Sheol. Por isso que é traduzido por inferno. Os ímpios vão ser lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então por isso que no Antigo Testamento é um pouquinho mais difícil de nós entendermos esse conceito de inferno e de vida pós-morte. Pode continuar, pessoal? E no Novo Testamento? Então, como o pastor Zaqueu disse, no Novo Testamento, Jesus foi o maior ensinador a respeito do inferno. Jesus foi o maior pregador sobre o inferno. Só que, como a língua grega, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, ela é uma língua mais rica em palavras. Só para a gente ter uma noção, quando a gente fala assim, ó, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu amo a minha esposa, eu uso essa frase, eu amo a minha esposa. Então eu usei a palavra amo, o verbo amar. E eu falo assim, eu amo o pastor Zaqueu. Eu estou falando de amores diferentes. Porque a minha esposa, eu tenho um amor de um homem para com a mulher. Agora, para o pastor Zaqueu, eu tenho um amor fraterno, um amor de irmão. Só que é a mesma palavra. Quando a gente traz isso para o grego, para a língua grega ela consegue diferenciar os tipos de amor por palavras diferentes. Então é uma língua, um idioma mais rico em palavras. Se eu for falar assim, eu amo a minha esposa, esse amor é storge. Storge no grego é o amor físico, é o amor do homem para com a mulher. Se eu for falar, eu amo o pastor Zaqueu, eu falo do amor fíleo, que é o amor de irmão, que é o amor fraterno. Se eu for falar do amor sexual, é a palavra eros, já é uma outra palavra. E se eu for falar do amor de Deus, é o amor ágape, ou agapau, que é um amor supremo, é o amor que está acima de tudo. Então, é só para exemplificar isso aqui, que a língua grega, ela dá mais possibilidades para a gente entender.
Então, quando a Bíblia, no Novo Testamento, vai falar sobre sepultura, é uma palavra diferente para falar sobre inferno. Porque sepultura, no grego, é kebek. Toda vez que você lê a palavra sepultura ou sepulcro, diz que Jesus ressuscitou e muitos mortos voltaram dos sepulcros. Essa palavra sepulcro é kebek. E se eu tivesse uma lousa aqui, eu ia escrever para vocês. É kebek. Então não tem como falar assim, não. Isso aqui é sepultura ou isso aqui é inferno? Não. Kebek é sepultura. Mas quando vai falar inferno, que vai falar habitação dos mortos, lugar de tormento, vai usar a palavra Hades. Hades. Quer ver? Abre aí Lucas capítulo 16, verso 19. Não, verso 23. Lucas 16, 23. Vamos ver se a cabeça ainda está boa ainda. Isso. Então vamos lá. Lucas 16, a partir do 19, Jesus vai contar uma história. A história do rico e Lázaro. E ele vai falar assim, vamos ler a partir do 19, só para a gente entender o contexto. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante. Foi para o Quebec. Ele morreu e foi para o Quebec. Só que o verso 23 fala, e no inferno. Só que aí essa palavra inferno é Hades. Existem até algumas versões bíblicas, a minha mesmo aqui, ela deixa no original, é Hades aqui. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Talvez uma das grandes chaves de interpretação para entender a vida pós-morte é essa história aqui contada por Jesus. E aonde que está o problema? É que algumas pessoas interpretam essa história como uma história fictícia, como uma história que Jesus contou como uma parábola, que era toda parábola ela era uma metáfora. Jesus contava uma parábola. A parábola era uma metáfora para explicar uma verdade. Então quando Jesus fala assim, havia uma certa mulher que ela tinha 10 dracmas, e uma das dracmas se perdeu. E a mulher foi, varreu a casa, acendeu a lamparina, limpou tudo até que ela achou a dracma. E ela chamou as vizinhas, as amigas e disse, vamos se alegrar porque eu achei a dracma que estava perdida. Aí Jesus vem dar a explicação daquela história. Qual que é a explicação da história? Assim também haverá uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então a parábola, ela é uma metáfora, uma história que é contada para exemplificar uma verdade.
Então, quando a gente chega nessa história aqui que Jesus contou, nós temos duas opções. Ou entendemos essa história como uma parábola, entendemos essa história como uma metáfora, uma história que não aconteceu, mas que Jesus contou essa história para explicar uma outra coisa. Ou nós entendemos essa história como uma história verídica. E é nesse ponto aqui, né, pastor Zaqueu, que a gente diverge. Eu só queria comentar alguma coisa? É nesse ponto aqui que a gente diverge. Por quê? Eu entendo que essa história aqui que Jesus contou, ela é uma história verídica. Ela é uma história real. E eu vou dar os meus argumentos. Por que essa história aqui que Jesus contou do rico e Lázaro, ela de fato aconteceu? Primeiro motivo, primeiro argumento. Em nenhuma outra parábola que Jesus contou, nenhuma outra, Jesus contou, catalogado nos 4 evangelhos, pelo menos 40 histórias, 40 parábolas. Mas em nenhuma outra história, Jesus menciona o nome do personagem. Jesus sempre fala assim: um certo homem, uma certa mulher, um certo senhor. Mas Jesus aqui, ele faz questão de falar um mendigo chamado Lázaro. E aí a minha pergunta é: se essa história não aconteceu, não foi real, por que Jesus ia dar o nome do personagem? Por que Jesus ia falar que o mendigo chamava-se Lázaro? Então Jesus falou que o mendigo chamava Lázaro porque ele chamava Lázaro, porque a história é real. Por isso Jesus faz questão de falar: havia um mendigo chamado Lázaro. Segundo argumento do porquê eu acredito que essa história é uma história verídica, porque todas as parábolas de Jesus ele conta a história, e quando ele termina de contar a história, ele dá o sentido da história. Ele termina de contar a história, e a mulher foi lá, achou a dracma e falou: vamos se alegrar. Assim também há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Então Jesus, ele conta a história e ele dá a moral da história. Ele explica o que significa aquela história. Só que aqui não. Aqui a história acaba no versículo 31. Põe para a gente aí, Daniel, por favor. 31. Diz assim: porém, olha como é que termina a história. Porém ele lhe disse. Quem que disse? Abraão falou para o rico, que estava lá no inferno: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, a história termina na própria história. Jesus não dá um sentido para a história. Então, a minha interpretação é de que, qual que é a explicação da história, dessa história aqui? Por que Jesus contou essa história? Jesus contou essa história para explicar verdades a respeito da vida após morte. Jesus contou essa história para explicar e para mostrar verdades a respeito do além, a respeito do que acontece com o ser humano quando ele morre, seja ele salvo ou seja ele não salvo. E aí o texto fala muito claramente que havia uma divisão na vida pós-morte. Aqueles que eram salvos iam para um lugar de descanso, chamado seio de Abraão. Mas aqueles que morriam sem salvação iam para um lugar de tormento,
para o Hades. E é muito claro aqui Jesus, quando ele fala no versículo 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. Não, esse aqui não, mais para frente. É o 23 mesmo. 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Ele ergueu os olhos no Hades. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Se eu entendo, olha só, se eu entendo que essa história aqui do rico e Lázaro, ela é uma história verdadeira. Por quê? Porque Jesus falou o nome do personagem. Porque não existe uma explicação de Jesus para a história, ou seja, a explicação da história é a própria história. Então eu posso ler essa história entendendo princípios que acontecem no mundo pós-morte. Primeiro lugar, lá no inferno, no Hades, diz aqui que ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Primeiro princípio: quem está no inferno tem plena consciência do que está acontecendo. Quem está no inferno tem os seus cinco sentidos funcionando perfeitamente. Ele levantou os olhos e ao longe viu Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu. E diz aqui que, estando em tormentos, ele estava sendo atormentado. O que é um tormento, gente? Pensa aí comigo, raciocina comigo. O que é um tormento? O que é um tormento? Tormento, vou explicar para você. Tormento é um sofrimento que não acaba. Tormento é um sofrimento ininterrupto, que não tem interrupção. Estando em tormentos, isso é um tormento. É um sofrimento que não tem interrupção. E aí versículo 24: e clamando disse, ele gritou, visão, a fala funcionando. Ele viu e ele reconheceu Lázaro. Memória, está tudo funcionando. Ele está tendo a consciência de tudo que está acontecendo à sua volta. E disse assim: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele estava queimando. É por isso que eu digo para você, tanto você que nos assiste, quanto para os irmãos que estão aqui presentes: o inferno é real. O inferno existe. Uma das palavras para definir inferno, como eu falei, na língua grega existem palavras diferentes. É Hades. E nós podemos definir Hades como o quê? Hades dentro da teologia é chamado por lugar temporário dos mortos. Lugar temporário dos mortos. Por quê? Porque existe uma outra palavra que também é usada para definir inferno, que também foi muito usada por Jesus,
que é chamada de Geena. Geena. Vamos abrir em Marcos capítulo 9. Daqui a pouco a gente volta para Lucas. O pastor só quer fazer algum comentário? Se eu quiser, você me interrompe. Marcos capítulo 9. Versículo 43. Diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Essa palavra aqui que é traduzida por inferno não é Hades, é Geena. E o que é Geena, pastor? Que diferença é essa? Hades, Geena, e tudo é inferno. Sabe o que é Geena? Lago de fogo. Lago de fogo, aonde o fogo não se apaga e nem o bicho morre. Então, Hades é a habitação temporária dos mortos. É o lugar de sofrimento, aonde as pessoas que morrem sem Deus, sem salvação, vão. E haverá um dia, Apocalipse, capítulo 20, haverá um dia que as pessoas que estão no Hades, elas vão sair de lá. Apocalipse capítulo 20, verso de número 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Haverá um dia que as pessoas que estão no inferno, no Hades, elas ressuscitarão. Para quê? Para serem julgadas no juízo final. Por isso que diz aqui que o mar e o inferno deu os mortos que havia neles, e foram julgados segundo as suas obras, e eles foram lançados no Geena. O Hades foi lançado no Geena, no lago de fogo, aonde o bicho não morre, nem o fogo se apaga. Aquilo que Jesus falou lá que nós lemos em Marcos 9. Diz aqui: e essa é a segunda morte. Por quê? Porque a pessoa morreu e foi para o inferno. Depois ela foi ressuscitada e foi para o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Aleluia.
É interessante, né, pastor Paulo, essa questão aí, quando a gente chega nessa questão do lago de fogo, porque o texto que nós lemos, né, aqui para abrir esse estudo essa noite, que Jesus ele fala que nós não devemos temer ao homem, mas temer aquele que pode lançar a alma no inferno. Porque existe às vezes muita lenda, né, ou muitas coisas assim, que as pessoas atribuem o inferno, o tormento, ao diabo. Né? Verdade. Se alguém que assistiu aquele, por exemplo, o Alto da Compadecida, né? Aparece lá um julgamento lá e o diabo vai lá buscar o camarada lá para levar ele para o inferno. Né? O diabo aparece ali como se fosse um promotor, né? O acusador, para poder condenar a pessoa. Então existem às vezes muitos mitos, né? Muitas lendas que passam às pessoas de que o diabo ele fica lá, que é o diabo que atormenta as pessoas, né? Eu já vi alguns vídeos, né, pessoas que dizem que foram arrebatadas para o inferno, né? Algumas pessoas que saem aí dizendo que Deus arrebatou em sentido e Deus levou a pessoa para o inferno e lá viu o diabo atormentando as pessoas, aquele negócio todo. Eu sinceramente, pastor, pela palavra de Deus, eu nunca vi a Bíblia dizer que o diabo fica atormentando as pessoas do inferno. Não tem. Eu não acho que Deus ia dar esse gostinho para ele fazer isso. Até porque nós vamos ver aí, né, depois mais para frente, esse lago de fogo. A Bíblia diz que o próprio diabo é lançado lá. Esse lugar foi feito para o diabo e para os seus anjos, não foi feito para o homem. Né? É a condenação deles. E aí a gente observa então que cai por terra esse mito de que muitas pessoas colocam, e às vezes até dentro da igreja, pessoas que vêm e dizem que teve sonho, que arrebatou e que foi não sei para onde, e mostra lá o diabo fazendo isso e aquilo. Então pela palavra a gente vê, eu, pastor, pudesse dar essa colocação, se é isso mesmo, né? De que quem é que manda para o inferno não é o diabo. Verdade. Quem é que lança a alma no inferno é Deus. O mesmo Deus que envia para o céu é o Deus que vai lançar para o inferno. É por isso que nós vemos quando Deus ele tem dois sentimentos diante da morte. A palavra de Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer na morte dos seus santos, não é? Então veja que o próprio Deus, sendo Deus, é ele que tem esse poder, né, de lançar a alma da pessoa para esse lugar de tormento. Né? Então aí cai, né, por terra todos esses ensinos muitas das vezes das pessoas, e que o diabo está lá com o seu garfão lá, né, e fica lá fazendo churrasquinho das pessoas lá no inferno. Poderia dar a sua colocação, daí eu já vou ali chegando 9 horas a abrir para que os irmãos possam fazer as suas perguntas. Na verdade, a gente viu, acho que há 2 semanas atrás, que a gente falou sobre que a gente leu os textos que falam que os demônios que não guardaram o seu principado, o Senhor aprisionou eles no inferno. Só que essa palavra, vamos ler, né? Já que a gente está tocando no assunto, 2 Pedro capítulo 2, vamos lá, 2 Pedro 2:4. A gente leu esse texto aqui quando a gente foi falar sobre os gafanhotos que saíram do abismo, né? Mas cabe no que a gente vai dizer, ó. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha só mais uma coisa interessante. A palavra que é traduzida para inferno aqui não é Hades e nem Geena. A palavra que é traduzida por inferno ali nem é Hades nem Geena. A gente já viu que Hades é lá onde o rico estava. A gente já viu que Geena é o lago de fogo. Mas que palavra é essa aí? Essa palavra aí no grego é Tártaros. Tártaros. E Tártaros é a mesma palavra correspondente para abismo. Para abismo. Quando a gente volta lá para a história, vê que é um quebra-cabeça que a gente vai montando.
Quando a gente volta lá para a história do rico e Lázaro, então grava isso aqui, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quando a gente volta lá para Lucas 16, a gente tem um diálogo, uma conversa entre o rico e Abraão, que estava lá no seio de Abraão. Versículo 25 fala assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, ele fala assim, Lázaro, Abraão, nessa conversa, ele fala: está posto entre nós um grande abismo. É a mesma palavra correspondente a Tártaros. Ou seja, nós entendemos o quê? Que aqueles anjos que pecaram, que não guardaram o seu principado, eles foram aprisionados no abismo. Eles não estão no Hades. Eles não estão atormentando as pessoas. Eles estão presos no abismo, no Tártaros. Só que o texto que a gente leu lá de 2 Pedro 2,4 fala assim, que eles estão presos em cadeias da escuridão, reservados para o dia do juízo. Quem assistiu a sexta-feira retrasada vai entender, né? A quinta trombeta tocou, o poço do abismo foi aberto e saiu demônios lá de dentro para atormentar as pessoas. Vê que o quebra-cabeça vai montando? Então, os demônios existem, os que eram mais poderosos no céu. Isso está em Judas, verso 6. Não eram anjos qualquer que foram aprisionados lá, eram anjos que eram príncipes. Se o Daniel puder achar para a gente, Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Não eram qualquer anjos, eram anjos que eram príncipes no céu, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, esses demônios, eles estão presos no abismo e eles serão soltos na tribulação para atormentar os homens. Agora, existe uma outra classe de demônios que eles estão, como disse Paulo, nos lugares celestiais, que são esses demônios que se empossam das pessoas, são esses demônios que atuam no mundo espiritual na vida das pessoas que não servem a Deus. Tanto é que a gente viu, vamos lá, Lucas capítulo 8, Lucas 8, verso 30. Existe uma classe de demônios que eles não foram presos lá no abismo. Eles estão por aí atormentando as pessoas. São demônios que Paulo disse assim: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, o príncipe das trevas desse século e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São aqueles que estão por aí vagando, demônios que estão aí atuando na vida das pessoas. E perguntou-lhe Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Olha o 31, o que fala? E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo.
Senhor, não manda a gente para lá não. Tá aí o texto. O Senhor não manda a gente para o abismo não. Nem os demônios querem ir para o abismo. Porque lá no abismo estão os terríveis, presos lá dentro lá. Só que aí, 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. Ou seja, são demônios que estão vagando. É por isso que Jesus falou, eu acho que é Mateus capítulo 12, eu não vou lembrar o versículo agora, de cabeça. Jesus falou assim: se o espírito imundo sai da vida de uma pessoa e ele anda por lugares desertos, e ele anda vagando, e se ele volta, ele acha a casa vazia e adornada, ele fala: vou voltar para cá. E ele traz com ele mais 7 espíritos piores do que ele. São demônios que andam vagando, agindo na vida das pessoas. O que Jesus estava falando? De uma pessoa que ela foi liberta, o demônio saiu da vida dela. Quando você expulsa o demônio de alguém, o demônio sai. Só que se a pessoa não fizer uma aliança com Cristo, se ela não aceitar Jesus como Salvador, ou se ela aceitar Jesus como Salvador por um tempo e depois ela se desviar, ou seja, o Espírito Santo saiu da vida dela e ela abriu brecha para quê? Para o diabo voltar, para aquele demônio voltar. E se ele volta e acha a casa vazia, limpa, varrida, adornada, ele fala: vou voltar. E ele traz com ele mais 7 espíritos piores. E aí fala: e o segundo estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro. As segundas atitudes daquela pessoa são piores do que o primeiro. Por isso que é tão importante e tão crucial permanecer na presença de Deus. Amém, queridos? Por que a gente pegou os irmãos que estão nos acompanhando todas as sextas-feiras? A gente já não falou, porque assim, na cronologia, da escatologia, assim que acabam as taças, Jesus volta, e a gente acabou, vamos dizer assim, introduzindo aqui no meio a questão do inferno. Queridos, você que nos ouve, você que está aqui conosco, você já parou para imaginar, porque a gente veio falando de coisas terríveis que o homem estava tendo em vida, sendo atormentado, sendo perseguido, demônios, chagas, mordendo a língua, as pessoas querendo morrer e não conseguia, o sol esquentando, a água virando sangue, aquela coisa terrível durante a grande tribulação. O camarada morre, e para onde que ele vai? Vai sofrer mais ainda. Pastor, Mateus 12:43. Vai sofrer mais ainda. 12:43. Então você imagina, querido, uma coisa dessa, você que me ouve, além do camarada, aqueles que ficarem na grande tribulação, passarem por todo aquele tormento, quando ele morrer ainda vai ser atormentado eternamente. E é isso que a gente precisa entender, querido, que Jesus fala: o verme não morre, o fogo não apaga. A mesma eternidade que existe para o céu é a eternidade que existe para o inferno. A mesma eternidade que existe para as pessoas passarem com o Senhor no paraíso, para quem não recebe essa palavra e não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é o mesmo tempo que se passará, querido, num lugar de tormento. Então, imagine isso. A gente precisa imaginar isso. Ontem eu estava na live com o pastor Paulo, a gente comentou algo parecido com isso, porque às vezes, querido, a gente entender o inferno, e isso nos trazer talvez um pouco de medo, de receio, isso também faz bem. Você já percebeu, por exemplo, principalmente aqui as irmãs, geração após geração, se aquela mulher se torna mãe e ela cresceu com medo de barata,
A barata é um bicho desse tamanho. A barata, né, que até onde eu sei ela não morde. Pô, ela é um bicho nojento, a gente sabe. Mas ela está lá, querido, e ela não faz nada. Mas a mãe vê, a mulher vê, e ela fica, né, doida com aquilo. E aí é capaz até, né, o problema do marido maior não é quando a mulher vê a barata, é quando a barata some, não é? Porque ele tem que tirar o guarda-roupa do lugar, ele tem que tirar a cama do lugar, levantar o sofá, é aquela coisa doida. E aí ela vai ensinando isso para os filhos, e a filha ou o filho, ele cresce com medo da barata, mas a barata é inofensiva. E aí de repente, se é uma mãe aquela valente, não é? Eu já vi uma mãe matando rato, né? Aí você fala, nossa, não tem medo de nada. Os filhos também não vão ter medo daqueles bichos. Então o que eu quero dizer? Quando você passa, né, o medo, o receio de certas coisas, você vê que aquilo ali é ruim, você não vai querer aquilo para a sua vida. Quem dera as pessoas se despertassem, querido, para entender um pouco mais do que é o inferno, só para você amar mais a Deus, para saber que Ele enviou Jesus para que você não fosse para lá. Só para você ver o quanto é que Deus te ama, porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, mas Ele te ama tanto, que Ele enviou Jesus, para que você não fosse para lá. E se a gente pudesse ter um pouquinho desse receio, de saber tudo o que significa o inferno, e aí eu ia amar muito mais a Deus, a Jesus, por aquilo que Ele fez, e eu jamais desejaria estar num lugar desse. Amém, queridos? Nossa hora está avançando, mas eu vou aqui, né, porque semana passada eu dei uma mancada, né, acabei esquecendo de dar liberdade aos irmãos para poder fazer alguma pergunta. Tem alguém aqui que gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, que queira, não é, esclarecer alguma coisa, rapidinho, tá bom, queridos, para que a gente não possa estender muito o nosso horário. Nós temos um arminiano e um calvino aí em cima, então? Será? Não tanto, né? Pastor Paulo, a respeito de quem serve ao Senhor e morre, e quem não serve e tem um inferno nessa situação. Eu não lembro qual versículo que fala, que diz que quem aceita Jesus e morre, ele descansa no paraíso, né? Que é um lugar calmo, tranquilo, ele está descansando, esperando o arrebatamento da igreja. E aqueles que não servem ao Senhor Jesus, tem o Hades, né, que é o inferno. Esse inferno, então, ilustrando dentro da palavra do Senhor, é um local onde a pessoa permanece acordada. E eu acredito, quem acha não tem certeza que fala, mas eu acredito que essa pessoa que está no Hades, ela fica dia e noite sendo tormentado pela sua consciência. Como o pastor falou, é verdade, não é o diabo que fica ali espetando a pessoa. Eu acredito que ele é tormentado pela sua consciência, de ver toda aquela situação que ele teve as oportunidades de não estar ali. Porque o que mais mata uma pessoa é a consciência dolorida, é a acusação da consciência. Puxa vida, eu não precisava ter feito isso, eu tive a oportunidade, eu não fiz isso e eu tive a oportunidade. Então eu acredito que e muitos pregam que o inferno ainda não foi inaugurado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que dentro das palavras que o Senhor traz para nós hoje, já foi inaugurado, estão lá as pessoas que não servem. O que não foi inaugurado ainda é o lago, né? Que aí é o final do final, né? Mas eu acredito que essa tormenta do inferno é a própria consciência da pessoa, e vendo aonde eles poderiam estar, né? Essa é um entendimento que eu tive, né? E vale relembrar, né? Quem ainda não aceitou Jesus, né? Não vale a pena ir para esse lugar aí, ficar sendo atormentado pela consciência. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Isso é algo tão verdade que a gente vê que o rico, na história de Jesus, ele tinha lembrança da sua casa. Ele falou assim: Abraão, manda que Lázaro
vá alertar os meus irmãos, para que eles também não venham parar nesse lugar de tormento. Então, quem está no inferno tem memória, consciência, e com certeza a sua consciência o acusando. Aleluia. Mais alguém, queridos, quer também fazer mais uma pergunta? Aleluia. Irmão Paulo, só para tirar uma dúvida, né? Assim, esses que morrem sem salvação, né? Que nem o irmão ali estava falando, eles morrem, já vão direto para o inferno, né? Conhece lá o inferno, fica lá. Mesmo assim, a gente, né, ouvindo falar como ninguém quer conhecer, né? Meu Deus. Mas aí ficam lá até o fim, acabar tudo, e depois eles vão ser julgados, saem de lá, e eles vão saber que mesmo sendo julgados, eles sabem que eles não têm mais chance, e vão para o mar lá do... Lago de Fogo. Lago de Fogo? Exatamente. Exatamente. Eles não tem mais. Estão no inferno, o Hades, o lugar temporário dos mortos, um lugar de tormento. Serão ressuscitados no juízo final, apenas para ouvir a sentença. É por isso que lá no juízo final vai falar que serão abertos livros, e as pessoas, os mortos, serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros. Eles serão julgados pelas atitudes deles. E aí a gente ia ter que fazer um outro estudo para falar sobre o juízo final. Que livros são esses? Vamos chegar lá. Aleluia. De repente sim, né? Imagina, né? A pessoa está lá no tormento, aí dá uma respirada, né? Ufa, né? É igual a pessoa pensa lá, nossa, meu tormento acabou, né? Igual quando o Samuel foi matar ali Abimeleque, né? Ele achou, ufa, minha vida foi salva, né? Aí foi lá Samuel, arrancou a cabeça do rei Abimeleque. Amém, queridos? Amém. Se tiver depois mais alguma dúvida, podem mandar para a gente, vem no WhatsApp, tá bom, queridos? Não tem nenhum problema, a gente vai respondendo. É só para que a gente não deixe que as nossas horas se avancem. Já são 9h15 e nós agradecemos a todos os irmãos. Estou feliz por ver muitos irmãos aqui na casa do Senhor, numa sexta-feira de estudo da palavra de Deus. Você que também está na sua casa, você que vai ouvir essa mensagem, né? Havia um hino muito antigo, não muito antigo, né? Mas alguns jovens aqui vão lembrar da banda Atos 2, né? Que depois virou o Kadosh, né? E eles cantavam uma música que dizia mais ou menos isso: o inferno é terrível, o inferno é terrível, não é? Não queira ir para lá, querido. Você tem a opção de escolher o caminho. Você tem a opção e você pode fazer isso hoje. Nós somos surpreendidos com muitas coisas esses dias. Muitas notícias ruins. Quem diria que a gente, né, estaria se lamentando, né, todos os irmãos, que a cantora Fabiana Anastácio faleceu. Ninguém esperava. É um momento. É um de repente. Então você que nos ouve, querido, está afastado do caminho do Senhor, você que nos ouve, que ainda não entregou seu coração para Jesus, não espere para amanhã, faça isso hoje. Você pode se ajoelhar aí na sua casa e receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nos procure, nos envie uma mensagem, nós estaremos visitando você, mesmo se a gente não puder ir na sua casa. Hoje a gente tem tanta facilidade de chegar aí até você, não é? Através de lives, chamadas de vídeo, né, e tantas outras ferramentas. Nos procurem, nós queremos orar por você, para que você também tenha o seu nome escrito no livro da vida e não tenha que passar por nenhuma dessas coisas. O inferno é um lugar de pavor, é um lugar terrível, não é um lugar para você. O lugar para você, o lugar para nós é o céu, aonde o Senhor quer que todos nós estejamos juntos com Ele. Fica de pé comigo. Não se esqueça, então amanhã é a festa da nossa igreja, 79 anos, estará ministrando a palavra a pregadora Camila Barros, louvando o Senhor a Midian Lima.
ali no ADC Paraíba, no campo da ADC Paraíba, logo após o Parque da Cidade, na curva do S à direita, a partir das 17 horas. Leve água, tá bom? Se você quiser reservar aí um lanchinho, leva a sua merenda lá também, tá bom? Para que você não passe fome lá, não precise ficar se deslocando de um lugar para o outro, tranquilamente, tá bom? Chegue mais cedo se você puder, garanta um bom lugar aí para que você possa estar ali assistindo o culto, e haverá uma frequência de rádio para que você possa ouvir dentro do seu carro. Amanhã cedo, tá bom? Vamos estar voltando ao nosso culto do sábado pela manhã, às 8 horas. Então, os irmãos que quiserem vir para a casa do Senhor, orar conosco, amanhã então retornamos o nosso culto do sábado pela manhã, às 8 horas da manhã. Tá bom? Escola dominical, domingo de manhã às 9 horas. Livra-nos do mal, né? Se eu não me engano, o título da nossa lição de sábado. Esteja aqui conosco. Domingo à noite, então, nosso culto de primícias. Esteja trazendo aí o seu mantimento, a sua doação, para que nós possamos suprir a necessidade das famílias que precisam da nossa ajuda. Feche seus olhos. Pai bondoso e Deus querido, nós te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, porque este lugar, ó Pai, de tormentos, esse lugar, ó Pai, isso que nós aprendemos na Tua Palavra, não é um lugar, ó Pai, que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, mas o Senhor deu ao homem a escolha. A escolha, Senhor, ela é gigantesca, meu Deus, diferença monstruosa entre o que é o céu e entre o que é o inferno, Senhor. Ó Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a opção do céu. Nós te adoramos porque Jesus veio morrer por nós, para que pudéssemos ir para o céu. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos redimiu da nossa vã maneira de viver, porque nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, mas o Senhor nos resgatou para a Tua luz. Obrigado, ó Deus, por essa certeza e esperança de que um dia te adoraremos, ó Deus, no céu, e nós passaremos longe do inferno, Senhor. Pai, que essa palavra possa arder em nosso coração, que essa palavra possa arder no coração daqueles que nos ouvem ou ainda nos ouvirão, Senhor. Que ela possa ir, ó Pai, para mudar história, mudar vidas, mudar corações. Ó Pai, Senhor, e possa transformar pessoas para virem para o Teu reino. Assim nós agradecemos pela vida do pastor Paulo, mais uma vez por se dispor a estar aqui conosco. Abençoa cada irmão que se dispôs a estar aqui essa noite. Leva-os em paz nas suas casas também, dando uma boa noite de sono, um descanso, Pai. Ó Deus, um sono abençoado e protegido pelos Teus anjos. Dá-nos um bom fim de semana, Senhor. Abençoa a festa do aniversário da igreja amanhã, para que seja um dia de muita glória e muita honra para o Teu nome. Assim despedimos o Teu povo em paz, e fazemos isso em nome de Jesus. E que o grande amor do nosso Deus, e que a maravilhosa graça, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre as nossas vidas, as nossas famílias e sobre todo o povo do Senhor, espalhado sobre a face desta terra. Todos digam juntos: amém. Não saia da sua live sem compartilhar ela aí na sua rede social, em nome de Jesus. Próxima sexta-feira, a segunda vinda de Cristo.